Nós temos uma notícia quente de política internacional que, infelizmente, aconteceu de ontem para hoje, então nós vamos ter um pouco de dificuldade de analisar exatamente o que está acontecendo, né? A informação que foi publicada na imprensa, tanto na imprensa russa, RT, Sputnik, como na imprensa burguesa internacional, é de que o grupo Wagner, né, um grupo de soldados mercenários, uma organização privada, né, de soldados, se rebelou contra o comando russo e estaria aí organizando um ataque, né? Não fica muito claro qual que é a dimensão nem os objetivos da movimentação desse grupo contra o governo russo. As informações são um pouco desencontradas. Se a gente vai na imprensa imperialista, o Putin praticamente já teria sido derrubado, né? Mas se a gente vai na imprensa russa e em determinados setores da imprensa internacional, Al Jazeera, por exemplo, fica claro que, na realidade, tudo o que aconteceu até o momento é que essas tropas do grupo Wagner, né, que o chefe do grupo, né, o dono, o patrão do grupo, o Prigozhin, alega serem 25 mil soldados, né, segundo ele 25 mil mais 25 mil, teriam adentrado a cidade de Rostov sobre o Don. Né? Essa cidade aí, as pessoas que acompanham o pessoal devem se lembrar que os companheiros que foram cobrir a guerra na Ucrânia, eles estiveram nessa cidade conversando com vários setores. É a maior cidade próxima do leste da Ucrânia. Né? Nessa cidade não se sabe bem qual é a situação, a única coisa que apareceu na imprensa é que houve troca de tiros perto de um prédio oficial do governo russo, com essas tropas do Prigozhin. Né? O que é uma incógnita nessa crise é qual é a causa do que realmente aconteceu. Segundo o Prigozhin, que é a pessoa que fala em nome dos revoltosos, o acampamento dos soldados do grupo Wagner teria sido bombardeado pela Força Aérea Russa. Segundo ele, né, teria sido bombardeado maliciosamente, teriam morrido várias pessoas. Essa notícia também não foi confirmada nem pela imprensa imperialista. Né? Tudo isso daí pode ser, portanto, né, nós não temos claro, um pretexto, né, para o que aconteceu. O que nós sabemos é que o chefe do grupo Wagner, ele vem fazendo críticas já há bastante tempo aos comandantes militares russos, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior russo. Ele, durante a batalha por Artemovsk, né, Bakhmut, ele criticou as Forças Armadas russas por não quererem mandar armas suficientes para eles. Né? Esse detalhe, né, das armas parece indicar que já aí havia uma crise, né, prevista pelo Estado-Maior russo, que não mandou as armas aparentemente em excesso do que seria necessário, temendo que essas armas pudessem ser efetivamente usadas contra os russos. A explicação do levante, né,
do Grupo Wagner parece uma explicação um pouco sem sentido. Se houvesse o problema de que o Grupo Wagner teria sido atacado, ele deveria, logicamente, seria o normal, né? Seria fazer uma representação junto ao governo russo, junto às Forças Armadas russas, de um modo geral, pedindo aí uma investigação, um esclarecimento do que aconteceu. Né? Até mesmo porque, né, vamos supor que o acampamento tenha sido atacado com bombas, com mísseis, etc. e tal, você precisaria ter certeza de que aquilo foi um ataque deliberado. O segundo ponto que mostra a debilidade das alegações é que se o alto comando militar russo mandou bombardear o acampamento do Grupo Wagner, né, ele teria, isso daí significaria que o alto comando russo está tentando eliminar os soldados do Grupo Wagner, está tentando destruir o Grupo Wagner. E por que então fazer apenas um ataque que deixou uma quantidade de mortes, pode ter sido grande, mas não foi todo mundo, e mais nada, né? Porque até mesmo agora, quando o grupo se rebelou, não houve nenhum bombardeio das tropas do Grupo Wagner, né? Então, qual que seria o sentido do primeiro ataque? Só serviria mesmo para criar uma provocação. Poderia ser que esse ataque não tenha sido feito pelos russos? Poderia ser, é difícil de saber. Seria um ataque de bandeira falsa para criar uma provocação e criar uma crise? É muito complicado de saber, né? A ação do Grupo Wagner, apesar de que o Prigozhin ele é uma figura excêntrica, né? Ele é conhecido pelas suas excentricidades, declarações bombásticas, críticas contra Deus e o mundo, né? É uma atitude bastante ousada, porque diante dessa ação do Grupo Wagner, né, o governo russo está obrigado a, não vou dizer eliminar fisicamente nem nada, aparentemente a coisa não chegou nesse pé, mas a dissolver o Grupo Wagner. Ele não pode continuar a existir, né, a partir dessa rebelião. Então, essa reação, essa suposta reação do chefe do Grupo Wagner, ela seria uma reação de tipo suicida, pelo menos do ponto de vista político, mas também, eventualmente, até do ponto de vista físico, porque se o Prigozhin, né, tendo organizado um levante contra as forças contra o governo e as forças armadas russas em meio de uma guerra, né, contra um inimigo externo, isso daí caracteriza traição ao país e eu não conheço bem a legislação russa, mas eu suponho que isso daí envolva a pena de morte, né? Nós não podemos excluir, nesse caso aqui, que a liderança do Grupo Wagner, né, o Prigozhin, os principais oficiais da organização, tenham sido corrompidas aí pelo imperialismo, a partir dessas como é que se diz? Dessas diferenças, desses conflitos que estouraram no período anterior entre o Grupo Wagner e o governo russo. Então, nós estamos no escuro, né? Nos próximos dias vão aparecer mais informações sobre o assunto. É necessário fazer uma pesquisa, ver a opinião de todo mundo, ver informações que aparecem na imprensa para se poder formar uma opinião mais precisa, né? A atitude é uma atitude extremamente hostil contra o governo, não só contra o governo da Rússia, mas contra a própria Rússia, né? Porque o que está sendo feito em meio a
a uma guerra é uma coisa muito complexa de se aceitar. Bom, quais são as consequências disso daí, né? Alguns jornais do imperialismo, eles procuram mostrar que o Prigozhin já estaria a ponto de tomar Moscou e apreender o Putin. Isso daí já entra no reino da fantasia, né? O Prigozhin não está em Moscou, não está nem perto de Moscou, ele está em Rostov, né? Ele ameaçou de marchar sobre Moscou, mas não aconteceu nada. Aí a imprensa mostra que o governo russo está evacuando a cidade, coisas do gênero, que também não é fato, né? O governo simplesmente tomou medidas de precaução para evitar ataques terroristas na capital, né? E armou, obviamente, né, uma defesa nas proximidades de Moscou para evitar qualquer tipo de coisa dessa natureza. O que pode acontecer, né, isso daí seria o mais grave de tudo, é que a ofensiva ucraniana, que até agora tem sido um fracasso, se beneficie dessa crise para retomar algumas cidades aí, ou alguma cidade, para mostrar como parte do seu avanço e tudo mais, principalmente a cidade de Bakhmut, né? Então nós, infelizmente, né, nós não podemos analisar isso aí em maior profundidade, é preciso acompanhar os acontecimentos, estão se desenvolvendo nesse momento, né? É preciso também tomar muito cuidado com a imprensa verdadeira, né? A imprensa verdadeira, ela mostra um mundo que simplesmente não existe, né? É preciso acompanhar isso daí, tudo bem, com a grande imprensa internacional, é importante ler o que eles estão falando, mas é importante ler também os órgãos mais independentes, né? Que, por exemplo, órgãos como Al Jazeera, que não tem uma ligação direta com a política do imperialismo, né? Bom, é o grande acontecimento internacional, é um problema e pode ter uma influência no que está acontecendo na guerra na Ucrânia, né?